vou trazer atualizações aí do caso do Daryan, certo? Do nosso lobo de The Wolf. Deixa eu ver aqui qual é a pauta. É a pauta 9. Falei disso na semana passada, certo? A gente sabe lá que ele teve um problema de evasão do serviço militar. Conversamos sobre isso. E também estava sendo acusado de tentativa de assassinato, né? Então, tem uma matéria aqui do dia 6 de março da overseaildos.com, né? Então, o crime dele lá em relação ao que aconteceu foi rebaixado, não tá mais como tentativa de homicídio, tá como suposto incitamento à violência. Suposto porque ainda não foi provado, não foi comprovado, tá? Então, a gente vai voltar a falar aí do caso da Areang, que se transformou oficialmente em suposto incitamento à violência. Porque a última vez que a gente leu a matéria, a gente estava lendo ele como uma tentativa de homicídio, lembra? Até que a gente se assustou, certo? E agora, realmente, as coisas estão começando a sair mais corretas, com os termos corretos, tá? Então, vamos continuar aqui, vamos atualizar aqui como que tá esse caso, essa situação. Então, vamos lá. Overseaildos, em 5 de março, a mídia taiwanesa relatou os últimos desenvolvimentos no caso envolvendo o ator Daryan. Após uma investigação mais aprofundada pelo Ministério Público, as acusações contra a primeira tentativa de homicídio foram revisadas para alegações de incitação à violência. Então, já vê que o negócio não foi tão grave quanto as primeiras matérias disseram, certo? Atualmente, o ator taiwanês foi liberado sob fiança de 5 milhões de dólares taiwaneses, tá? Ou cerca de 2,4 bilhões de rúpias. Eu não entendo esse dinheiro, só tô lendo para vocês saberem, tá? Como ele pagou a fiança... Eu só entendo de real e euro. Como ele pagou a fiança, Daryan agora voltou para sua casa esperando os últimos desenvolvimentos em seu caso. Como o negócio não é mais tentativa de homicídio, certo? Ele pôde voltar para casa. Quando ele apareceu pela primeira vez na frente do público, Daryan foi imediatamente cercado por repórteres que fizeram várias perguntas. No entanto, ele optou por permanecer em silêncio, apenas sorrindo e cruzando as mãos em sinal de respeito antes de deixar o local. Este caso continua a ser uma preocupação pública e até agora a administração não deu uma resposta oficial, certo? Então ainda não tem muitas coisas oficiais, tem que esperar o desenrolar das investigações e do caso, certo? Aí aqui, continuando as atualizações, uma matéria também do Overseaildos, dia 7 de março, Daryan supostamente disse às pessoas para abusar e agredirem, no caso, né, dos motoristas. Aqui está a cronologia. Então tá aqui do que ele está sendo acusado, né? A gente soube que houve uma briga em relação ao motorista, alguma coisa de um Uber, tipo um Uber que ele estava pegando. Overseaildos, em 4 de março, a mídia taiwanesa informou que o ator Daryan estava supostamente envolvido em um caso de incitação à violência. Em relação ao caso, seu gerente respondeu brevemente com uma declaração de que tudo ainda está sob investigação. Seu gerente é o pessoal da agência do ator, né? Atualmente, ele foi libertado em liberdade condicional, pagando fiança após ser garantido pelas autoridades. De acordo com os relatos da mídia, esse incidente ocorreu no ano passado. Olha só, foi então uma coisa que já ocorreu já tem um tempo, no ano passado, mas surgiu depois que o celular do Daryan foi confiscado pela polícia por suposta evasão do recrutamento. Então, lembra que ele teve o problema do alistamento, que ele foi preso. Então, houve uma investigação no celular dele e viram um vídeo de uma briga, certo? Então, é uma coisa que já aconteceu o ano passado e surgiu à tona por causa do outro problema. Eu li um dos comentários em língua estrangeira, eu acho que era até taiwanês, alguma coisa nos meus vídeos, e a pessoa falava que parece que tá rolando uma perseguição pro ator e querendo fazer ele de exemplo. Não sei, pode ser também, gente, eu nunca duvido de nada. Sabe, eu não ponho minha mão no fogo por ninguém. Se ele é criminoso, que pague. Se ele não é, que não pague. Eu sou dessa opinião. Mas a gente sabe que nesses lugares, de vez em quando, eles pegam algumas pessoas para Cristo. Acabamos de falar, né, do caso do Zhang Zehan, lá no cancelamento dele na China. A gente sabe que, de vez em quando, eles pegam alguém ali e querem jogar tudo em cima para servir de exemplo, né? Ainda mais quando é um ator famoso, serve melhor de exemplo ainda. Então, continuando aqui. A cronologia começa com Daryan, que acaba de chegar a Taiwan e reservou um serviço de transporte. Naquela época, Daryan teve problemas para abrir a porta do carro Tesla, então ele bateu no vidro da janela com força. Essa ação deixou o motorista chateado, o que desencadeou uma feroz briga verbal entre os dois. Só na briga, só na fala, no caso verbal, certo? No telefone de Daryan,
Suspeitas que ele pediu alguém para perseguir o motorista do carro. Embora o motorista tenha relatado esse incidente à polícia, a investigação encontrou obstáculos porque o motorista não reconheceu os autores do abuso, tá? Então, na época, há um tempo atrás, o motorista fez o BO, mas ele não reconheceu os autores, né? Então, aqui tem algumas cenas, certo? Do Darren foi filmado enquanto foi preso, saiu da prisão. Tem também aqui essa cena, ó. Essa é a cena da suposta briga no dia, tá? Ele tá fora do carro, olha. Essa é uma cena mostrando o dedo. Legal que lá tem o mesmo sinal, né? Essa é a suposta briga por qual que ele tá sendo acusado de incitação à violência. Houve o desentendimento dele com o motorista. Ele fez até o sinal feio ali pro motorista, certo? Eu não sabia que eles usavam esse sinal também. Surpresa para mim. Vivendo e aprendendo. Né? Então você vê aí repetidas vezes, ele olha no celular e ele vai embora, né? Manda o cara tomar naquele lugar. Aí ele saindo... tá mesclando essas cenas da briga, certo? Isso é da câmera do carro do cara, certo? E com ele sendo... Ó, pagou a fiança, tá sendo solto, né? Foi cercado ali pelos repórteres, certo? Ele não falou nada. Como o pessoal falou, ele só ficou assim, e saiu fora. Só ficou pedindo calma com a mão, certo? Fazendo reverência. Então ele já tá em casa de novo. Realmente não tem uma acusação de homicídio. Não foi pra esse nível, tá? E a primeira matéria era bem assustadora, né? O cara, tipo, mandou assassinar outra pessoa por causa de uma briga de carro, certo? Então tá aí, essas são as atualizações. A investigação continua. Certo? E vamos ver no que vai se desenrolar. Tá bom? Ai, Bel, tem que rir de você. Deixa eu ver aqui. Duda Maíra, você vai falar do caso do meu ator coreano? Não vou falar do caso do ator coreano. Gente, eu não conheço, sabe? Eu até falo de atores coreanos que eu conheço. Eu não vou falar... Você sabe que o meu canal, ele é basicamente sobre a China. E assim, na verdade, o meu objetivo nunca foi cobrir esse tipo de problemas. Eu até falei na outra live que eu nem sou preparada pra falar de crime e tal, essas coisas, embora eu assista muito programas de crime. Mas eu falo porque eles são atores que a gente acompanha. Eu não vou falar de atores que eu não conheço e nem que eu não acompanho no canal, tá, gente? Porque acaba sendo um material que não combina aqui no meu canal e... acaba a gente tendo aquela visualização pelo sensacionalismo e tal. Eu até fico triste, por exemplo. Recentemente saiu um vídeo de umas meninas que só falam de coisa da Coreia, falando do caso da Zhao Luzi. E eu nem assisti o vídeo pra não passar raiva, porque eu sei que rolou um sensacionalismo em cima. Inclusive a Cristiane assistiu, falou pra eu não ver mesmo, que eu vou passar raiva. Então, eu prefiro não cobrir um meio que eu não tô tão envolvida. Eu sou uma pessoa que meio que eu tô me especializando, sim, em entretenimento chinês, de forma geral. Então é um meio que eu me sinto confortável pra falar. O Darren faz parte, a Tânia, isso tudo ali, do lado de cá, vamos dizer assim, certo? Então é um ator que eu acompanho, eu sei tudo sobre o namoro dele, que ele tava namorando, que ele separou, que isso, que aquilo. É um cara que eu acompanho mesmo. Então eu acho que vale eu falar. Tem alguns atores coreanos que eu falo? Sim. Quando aquele menino, né, o Caído lá morreu, eu falei dele porque era uma pessoa que eu conhecia, tá? Eu já falei aqui do Park São-joon, Park Seo-joon, por exemplo, sabe? De outros atores que são atores que eu conheço. Agora, aqueles que eu não conheço, realmente eu vou me refutar a falar, porque eu não tenho conhecimento. Pra que eu vou falar de uma coisa que eu nunca nem citei, nunca nem vi, sabe? Mas eu sei que tem um caso de um ator coreano de um drama famoso que tá com uns problemas aí. Teve um outro que morreu de novo, mais um que se mata, né, que se vai. Eu fico sabendo, sabe? Mas eu não trago pro canal, que eu realmente acho que não tem muito a ver, tá bom? Daniela. A Duda está sendo cancelado e a situação está bem complicada por lá. Ai, Cris. Ixi, achei que esse trem de cancelamento seria menos em Taiwan. Eu não sei. Eu não sei se é menos. É bom que a gente vai reparar como que vai ficar a carreira dele. Eu acredito que seja menos, sim, tá? Porque na Coreia nem Jesus na causa. E na China também, né? Deixa eu ver aqui. O pessoal ainda é impressionado que a Bel não sabia que tinha terminado o drama. Duda, na Coreia ainda estão na era do Joseon, o Goryo, sem chance de nada.
Se você puxa um cabelo na infância, você paga até morrer. Bem assim, né? A Duda, assim, só pra saber. Eu li, eu vejo sobre, mas não é uma coisa que eu quero me aprofundar, certo? Cristiane, aquele vídeo é desvídeo que total, melhor nem ver, queria desver. Eu acho que o pessoal faz. Porque assim, para pra pensar, a pessoa que tá muito acostumada a falar de uma situação coreana vai jogar essa visão coreana na China. Não tem como não, gente, sabe? Porque ela já tem toda essa coisa da indústria coreana, que é daquele jeito e blá blá blá. E a indústria chinesa, embora ela, como toda a indústria de entretenimento, ela tenha seus problemas, ela é diferente. E a Zhao Luzi nunca colocou a culpa do que ela passou 100% na indústria chinesa. Inclusive, ela falou de problemas na escola, de problemas com a família, de doença na família, de perda familiar, né? E as pessoas só focam na questão de botar a indústria como mal da vida do artista, entendeu? E eu acho que isso é meio... polemizar coisas que talvez devesse ser discutida com mais consciência. Então, eu também prefiro não fazer o contrário. Eu não tô muito metida no meio do que tá acontecendo na Coreia. Embora eu tenha muito conhecimento, porque eu já acompanhei muito entretenimento coreano. Mas eu prefiro me furtar a falar de atores que eu não conheço, eu não tenho base pra falar dele, né? É o que eu falei, é diferente. Se acontece alguma coisa, Stanley Reis, Ted, esses aí tudo eu vou falar, eu acompanho eles o tempo todo, né? Duda sai da proposta, exatamente. Patrícia, também não vejo nada das Zhao Luzi, se não for por aqui ou outros no Drama Panda. Valdirene, espero que seja tudo esclarecido e resolvido. Gosto muito do Darren. The Wolf foi bom demais. Eu também espero que seja tudo. E se for uma perseguição a ele, que pare. Vamos ver o que vai acontecer. A Duda, sim, compreendemos, verdade. Jason, esse daí você disse que eu assisti um drama dele, que é Tudo Bem Não Ser Normal. É o ator, ele é o ator principal dessa série. Né, Duda, tomara que dê tudo certo para o nosso lobo, a Duda tomara, Bel. Impressionada eu fiquei quando a Maíra me disse que a Flor era menina no começo do drama, até hoje eu não acredito que eu não percebi. E eu tenho a impressão que os fãs de Taiwan parecem ser diferentes da China e Coreia, pelo menos parece, então isso aqui vai ser bom pra gente reparar. Ninguém falou que a carreira dele acabou por causa disso. E você vê que ele tá por exemplo, quer ver uma diferença? Não falou que as mídias sociais dele foi deletada, que os dramas dele foi excluído. Há uma diferença, sim. Senão a gente já tava vendo aquele efeito que a gente viu na Angelababy, por exemplo, quando ela foi lá no Crazy Horse ver a Lisa. A gente não tá vendo isso, ele não perdeu conta social, mídia social, não perdeu agência, não perdeu agente. Ele pagou fiança, tá em casa, a mídia tá cobrindo ele ainda, ele é uma pessoa que consegue falar, responder, se comunicar com a agência. Então acho que a princípio é diferente, tá? A gente sabe que quando isso acontece na China, a pessoa é tipo deletada do mapa, né? Ana, eu acho a indústria coreana muito ultrapassada. O Idol tem sua vida totalmente exposta e censurada. Nem namorar podem. Duda, tem que ter cautela para certos assuntos mesmo. Tem que ter o mínimo de conhecimento. JJ, o que eu tinha visto é que o motorista quase morreu ou ficou muito ferido e ele instigou alguém a perseguir o motorista. Mas nunca se sabe o que é a verdade hoje em dia. E assim, e às vezes ele pode ter, às vezes ele até pode ter colocado alguém para perseguir o motorista alguma coisa, mas não necessariamente mandou espancar o cara, tem que ver. Porque tem pessoas que também passam do limite por si próprias, certo? A gente tem que ver, medir culpa. Eu não estou passando pano, não estou defendendo. Mas tudo tem que ser investigado. Todas as opções, elas são válidas, né? Cristiane, a China com o partido é ainda melhor. Pois é, porque na China há um cancelamento governamental. Então a pessoa já é cancelada de pronto. Aqui não, tá? É diferente, por exemplo, se um cara desse não faz um negócio desse no Brasil, por exemplo, você não tem o governo brasileiro cancelando o cara. Não é assim que funciona. Quando você tem um governo que manda em tudo, em todas as redes sociais, mídias sociais, televisão, streams, aí o governo mesmo já cancela. É um cancelamento muito mais estatizado e muito mais eficaz e muito pior, né? Duda, a Bel me faz rir com essas histórias. Patrícia, com relação a Dariang, prefiro não julgar. Eu também, prefiro sempre esperar investigações. Eu sou assim em qualquer situação, tá, gente? Pra mim, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Eu sempre fui desse jeito e sempre fui por exemplo, na época do Facebook das guerrinhas, eu era chamada de passadora de pano por causa disso, a Cris também, né? Eu lembro muito daquele caso do ator coreano de Boys Over Flowers que teve um problema com a namorada. Anos depois se provou que o problema era ela e todo mundo ficou julgando o cara perdeu anos de carreira, programas que ele poderia ter feito na televisão e depois o cara era inocente, sabe? O Johnny Depp é outro caso disso. Aconteceu isso com o Neymar.
sabe? Então, gente, eu não fico do lado de ninguém até que eu veja que a justiça tomou suas providências, tem provas, fez o julgamento, tá? Eu sou dessas, tá? Eu acho que a imparcialidade da justiça é uma das coisas mais importantes da vida, né? E a presunção de inocência também é uma das coisas mais importantes da vida. A lei funciona desse jeito. A pessoa é inocente até que se prove o contrário. O cancelamento, o julgamento público, que hoje em dia é feito na internet, é igual o apredejamento que se fazia na época da Bíblia, sabe? Taca a pedra na geni, taca a pedra lá na prostituta. E eu não sou esse tipo de pessoa que gosta desse tipo de situação. Eu acho que se você tem a lei, você tem a justiça, que seja feito. Eu acho que, inclusive, a pessoa tem que pagar em termos legais. Eu, inclusive, não acho que a pessoa tem que perder a carreira porque não pagou um imposto. Ela tem que ser multada, pagar o imposto. Eu não acho que o trabalho tem que ser correlacionado à punição. A punição, ela tem que ser legal, certo? Não Porque assim, eu acho engraçado, né? Quando, por exemplo, o cara é lixeiro, ele cometeu um crime, ele não vai deixar de ser lixeiro por causa disso, certo? Aí a pessoa, só porque tem um trabalho de artista ou uma outra coisa que perde tudo porque, sei lá, não pagou o imposto. Sabe? Cometeu qualquer tipo de crime aí. Fumou uma droga. A gente sabe que lá na Coreia, o top lá, que era do Big Bang lá, certo? Nunca mais pôde ter uma carreira decente porque, né, fumou lá um negocinho lá, pronto, acaba a vida do cara, entendeu? Eu acho que ele tem que ser preso, é ilegal na Coreia? Vai lá, prende o cara, blá blá blá. Eu não sou a favor de nada desse tipo de cancelamento, eu sou sempre contra a cultura do cancelamento, tá bom? JJ, tivesse do servir, teria evitado isso. Pois é, exatamente. Exatamente, né? Isso me lembrou o que aconteceu no drama do Perfect Match, que a menina cismou que queria casar com um cara, lembra? Aí descobre que o cara é o irmão, aí dele e seu irmão desvendam um crime da família que ferra a mãe e o pai dela. É uma coisa meio assim, né? Existe isso num crime brasileiro, eu não vou lembrar o nome das pessoas envolvidas. Lembra aquele rapaz que sequestrou a menina no apartamento e acabou matando ela? Eu lembro que tinha a Nayara, porque é o mesmo nome da minha irmã, que tava com ela. Era ela Heloísa? Eu acho que era isso. E passou na TV, lembra? E foi um absurdo na época que ele até falou com uma repórter, com uma programa de TV. E eu lembro que, por causa disso, descobriram o pai da tal da menina que foi morta. Era um criminoso procurado em outro estado. Né? Você vê que essas coisas acontecem. Né? O pai dela era um cara procurado por ser criminoso num outro estado no Brasil, porque a filha, né, foi sequestrada e morta dentro de casa, acabaram descobrindo ele também. É Eloá, obrigado, Cristiane, eu não lembrava, é isso aí. Eu lembro só da Nayara, porque o nome da minha irmã era amiga dela, que foi um absurdo, lembra? Que ela foi solta e depois voltou pro cativeiro, né, pro prédio. Eu lembro muito dessa história. Daniela, em termos jurídicos, isso é bis in idem, né? Punir 2 vezes pelo mesmo crime. Exatamente, é a pessoa ser punida 2 vezes por um crime. Um crime ele tem que ser punido conforme a lei diz. Ela não tem que perder o emprego por causa disso, né? Duda, se não pagou, pague e pronto. Cris, e o top ainda tentou se arrastar pra cima. Exatamente, ele ainda tentou arrasta, né? Tentou cometer o oposto de viver. Eu adoro ele, eu acho um absurdo. Só por causa disso, um rapaz tão jovem, tão cheio de talento, morrer, né? E aquele príncipe de Muláveis que tá cancelado até hoje por bullying, se foi comprovado ou não, não sei. Mas sei que ele era adolescente, mas é complicado, tanto ele quanto pra visto. Também acho que é perseguir, né? O cara tá numa... Se não tivesse famoso, ninguém tinha ido atrás dele. Tem isso também. É muito chato isso, né? O cara tá no famoso, na fama. Aí uma coisa que ele fez quando criança, não estou passando pano. Mas uma coisa que você faz quando criança, você sabe que tem uma lei pra quando você faz a coisa quando criança. Inclusive no Brasil, né? Menores não são punidos por crimes muito graves no Brasil. Certo? E aí você faz ele ser punido como adulto por um cancelamento, sabe? Eu acho complicado isso aí. Bel, e aí, vai pagar como se não está trabalhando? Exatamente, não é? Exatamente. Eloá, obrigado, eu errei o nome, né? Caso Eloá, o pai dela era um matador em Alagoas, exatamente. Lembra que isso aconteceu? Por causa do caso da filha, né? Ressurgiu o crimes do pai. Então, isso acontece aqui, né? Ele foi preso por uma coisa, acabaram descobrindo outras coisas. Agora, deixa eu falar uma coisa. Na semana passada, eu falando do caso do serviço militar, eu falei sobre um pouco de feminismo e essas coisas que eu sou contra. Gente, eu sou contra e eu não tenho nada quem é a favor. A minha opinião, eu dou aqui pra vocês porque aqui é um lugar livre pra gente opinar. Tanto que eu não sou contra que pessoas feministas e feministas, todo mundo sabe que o Gervásio é feminista, participam da minha live. E eles dão as opiniões deles sem problema. Aqui eu nunca persegui ninguém por causa disso.
Porque tem pessoas que vêm falar, ai, sabe, ai, que a opinião é absurda. A minha opinião não é absurda, ela é minha. A pessoa pode não concordar e não é obrigada a concordar. Mas eu tô aqui pra dar, né? Inclusive teve um comentário que eu falei, né, que os homens têm essa desvantagem de até hoje ter que fazer o serviço militar. E a pessoa falou assim, mas além disso não tem nenhuma outra desvantagem em ser homem. Eu falei, cara, sabe, assim... Vou falar, aí eu respondi pra ela, só em termos de Brasil, vamos lá, o homem demora mais tempo pra se aposentar, certo? As mulheres precisam trabalhar menos anos pra aposentadoria, tá? Eles são os que pagam mais impostos, o maior número de moradores de ruas são homens, tá? Eles que têm os trabalhos mais insalubres e perigosos, se tem uma guerra, são eles que vão pra guerra. Se tem um resgate ou alguma coisa, a maioria que vai para um resgate perigoso ou também são os homens, tá bom? Se você tem um resgate ou alguma coisa, um acidente, a vida prioritária é a da mulher e das crianças, o homem é o último a ser resgatado. Isso que eu quis dizer, que a vida do homem, ela é descartável, ela nunca é prioridade. Isso é fato, isso não é opinião, tá? Então, em termos sociais, sim, eles têm penas maiores de prisão do que as mulheres. Inclusive, é o que eu falei, se um homem mata uma mulher por um crime passional, ele vai ter mais tempo de prisão do que uma mulher matar um homem por crime passional. Tá? Por causa da lei do feminicídio. É uma discrepância jurídica, sabe? É uma discrepância legal. Se nós todos somos iguais perante as leis, eu sou contra esse tipo de diferença. Se a gente quer igualdade, a igualdade ela deve ser de direitos e deveres, sabe? Então, eu acho que a pessoa também tem que analisar a situação em volta. Por exemplo, no caso de guarda de filhos, a mulher sempre tem a prioridade. Então, não vem me dizer que o homem só tem desvantagens em relação à mulher só em serviço militar, que não é uma verdade, tá? Inclusive, todos os programas, a maioria dos programas de auxílio à violência, auxílio a moradores de rua, a maioria são para crianças e mulheres, tá? É muito difícil você ter tipo, um movimento na televisão. Inclusive, tem um comentário que falou assim, que eu falei que os homens são os que mais morrem, né? No Brasil, dos 100 mil que morrem, 90 mil são homens. Ela falou, mas também os que mais matam são homens. E falei, justamente por isso é que os homens deviam ter uma maior atenção em relação à violência. Em vez da propaganda na TV ser só sobre as mulheres que morrem, as mulheres assassinadas, fala dos homens assassinados, dos homens que matam, que morrem. Vamos fazer todo um programa social pra gente... que esses homens parem de se matar, que parem de morrer. Se eles são a maioria, todo esse esforço da melhora devia ser feito para eles. Foi isso que eu quis dizer. Porque você tenta salvar a maioria. Por que não há esse esforço em relação ao homem? Porque o homem é visto como uma vida descartável. Sempre foi, tá? E não é só no Brasil. Você tem a guerra da Ucrânia aqui, né? Com a Rússia, sabe? Morreu uma mulher, a pilota de caça feminina. Meu Deus, a mídia só falava disso. Morreu a militar feminina, tal, não sei o quê. Aí tem um cara que falou, você sabe quantos homens pilotos morreram na guerra? Mais de 100. Quem falou de qualquer um desses homens? Que mídia falou de qualquer um desses homens? Né? Não, só falou da mulher que foi lá e morreu. Por quê? Porque eles são descartáveis. Ela é especial por ser uma mulher militar que foi pra guerra e morreu, tá? Eu já falei isso aqui e isso é fato, gente. É fato comprovado. Mulheres, crianças e animais, elas têm a empatia do mundo e da sociedade de graça, sem fazer nada. O homem, para ele ter empatia, ele precisa provar que ele merece a empatia. Só daí você já vê a diferença. E eu sou uma pessoa que, por amar os homens da minha vida, sabe? Eu sou muito feliz com meu pai, meu marido, todo mundo, meu sobrinho. Tá? Eu tenho boas experiências. Eu gosto de homem. Então, eu vejo, sim, que eles são tratados com discrepância. E eu me preocupo pela vida das pessoas que eu gosto. Amigos, irmãos, primos. Porque eu acho que eles não têm os mesmos direitos que eu tenho em relação à proteção da própria vida deles. E eles que correm mais perigo, principalmente no Brasil, a estar saindo na rua e tal. Então, é um fato, gente. É um fato, sabe? É só você ler um pouco de estatística, parar de só ficar vendo mídia manipulada, que você vai entender que, sim, há um peso muito mais preponderante na vida, sobre a vida dos homens, e que a vida deles é tratada de uma forma muito mais descartável. E que eles são criminalizados, né? Que os machos são escrotos, que os machos são os criminosos, que homem não presta.
sabe? Você pode falar tudo isso de homem, você não pode falar que toda mulher não presta. Se você falar que toda mulher não presta, vai ter aquele nomezinho, né? Pra falar, ai, isso é machismo. Ai, isso tem outro nome que eu até esqueço, eles inventam tanta coisa, né? E você, inclusive, você não pode falar mal de mulher, né? Que é considerado um ismo aí da Visna, sabe? Misoginia, isso, pronto, eu lembrei a palavra. Ah, se você falar que toda mulher não presta, é misoginia, mas todo mundo pode falar que todo homem não presta. Então, assim, há uma vilanização do homem e do masculino. Por isso que eu sou contra o feminismo. Porque pra mim, ela virou o machismo reverso, tá? E isso é pra mim. Se a pessoa acha que não, ok, né? Tudo bem, mas essa é a minha opinião e ela não vai mudar. E é assim que eu vejo o mundo, das minhas experiências, da história que eu estudei, que eu sou uma pessoa formada em história, de tudo que eu li. Eu não sou uma pessoa aleatória no mundo, eu sou uma pessoa que pesquiso muito. Eu tenho uma cultura geral muito boa e vocês sabem disso, quem acompanha meu canal sabe disso. Então eu não tô falando de boba, nem de besteira, sabe? Eu tô falando baseado em coisas presenciais, em estudos, em leituras, e que eu gosto, que eu sempre fiz e que eu sempre procurei saber. Principalmente baseado na história. Que aí vem com aquele termo, né? Como é? O que elas adoram usar, o machismo estrutural. Não existe isso. Porque parece que, por exemplo, antigamente os homens se juntaram, como que nós vamos prender a mulher em casa? Que leis nós vamos criar para prender a mulher? Gente, não é assim que as coisas funcionam. Os homens se juntavam para deixar a mulher em casa, como que eu vou proteger a minha filha, a minha esposa? Ah, vamos dizer assim, o objetivo era bom, não ruim, tá? Todas as restrições que as mulheres tinham antigamente eram para suas proteções, porque o mundo era perigoso, tá? Então, não é uma coisa que as pessoas reuniram como que nós vamos tirar as liberdades das mulheres. Não era isso, era como nós vamos proteger as nossas famílias, nossas mulheres, sabe? Então, por mais que isso ao longo da história possam ter se tornado coisas negativas, e a mulher tenha que ter lutado pela sua liberdade, o direito de voto e tal, a princípio, elas foram criadas, elas eram coisas necessárias para o bem das mulheres, sabe? Então, e essa falta de reconhecimento muito me irrita. E eu acho um cuspir, sabe, nos homens que morreram para salvar tantas mulheres, é pisar na vida de vários homens que fizeram muito para salvar a vida das suas mulheres e crianças de seus países. É ser muito mal agradecido. Eu sei que a sociedade muda e as coisas têm que mudar e elas têm que andar e têm que progredir, e isso é o normal. Mas a gente não tem que vilanizar e criminalizar o que foi. Porque se ela foi daquele jeito, era porque a situação social na época pedia que fosse daquele jeito. Você não tava lá, sabe? Se você quer saber, dá uma estudadinha. Por que mulheres casavam cedo? Porque a média de vida era baixa, as pessoas morriam com 40 anos, então as mulheres tinham que casar com 15. Hoje você pode casar mais tarde porque você vive até os 80, sabe? O mundo era mais perigoso, a mulher não podia sair na rua sozinha, não tinha a extensão de segurança e tal que se tem hoje, sabe? Então, basta você querer se aprofundar um pouco que você vai entender porque certas estruturas existiam para a proteção e não para o controle, tá? Então, por isso que eu falei disso na outra live, quando eu falei da questão do serviço militar, que é muito difícil para mim me posicionar, porque hoje eu entendo de um homem não querer, porque eles são vistos como os vilões. Como é que você quer falar mal o tempo todo do homem, o homem é isso, aquilo, não presta, serve pra nada, nós somos iguais a vocês, então só porque... E eu entendo a revolta dele, porque só eles têm que servir ao exército. Eu entendo a revolta deles, eu me coloco no lugar deles. Com a sociedade que os despreza, por que eles têm que ser o sacrifício, sabe? E foi nisso que eu quis dizer quando eu falei nessa situação, e aqui eu tô explicando melhor para que as pessoas entendam. De novo, ninguém é obrigado a pensar igual a mim, mas o canal é meu, eu vou dar a minha opinião conforme a minha opinião existe. E aqui é o que eu sempre falo, eu leio todas as opiniões, todo mundo tem o direito de dar a sua opinião, tem o direito de não concordar comigo, mas não me ataque pela minha opinião, tá? Porque ela é minha e você não precisa pensar igual a mim, eu nunca exigi isso de ninguém aqui do canal. Inclusive, como eu falo, sempre abrir espaço pra gente ter pessoas e opiniões diferentes. E eu sou uma pessoa que, nossa, eu vejo tudo quanto é tipo de opinião na internet, sabe? Eu vejo do crítico mais esquerdista, do crítico mais... por exemplo, vou ver uma crítica sobre um filme. Eu vou lá do Dalenogari,
sabe? O Omelete, o Omelete, que é super esquerdista, até os críticos de direita, eu vejo todo mundo, sabe? Isabela Boscov, que é super esquerdista. Aí eu vejo todos eles, porque eu gosto de ver as opiniões de todos sobre um determinado assunto, porque é muito melhor pra você. Aí eu vou lá no Linhagem Geek, que é de direita, por exemplo, que tem os irmãos Alba, sabe? Eu gosto de ver o geral, eu sou essa pessoa que eu gosto de ver todos os lados da opinião, porque isso é ser inteligente. Isso é gostar mesmo do debate. E eu sou uma pessoa que eu gosto e prezo pelo debate e pelas opiniões. E eu não tô numa bolinha fechada. Eu vou, como eu falo, eu vejo todos os lados. Por exemplo, teve esses filmes do Oscars. Eu assisti todos eles falando sobre todos os filmes. E é muito legal ver como as visões são totalmente diferentes. Teve essa polêmica da Emília Pérez lá, que era o filme que deu polêmica no Oscar. Eu vi todos eles falando sobre o filme, sabe? E é muito legal ver todas as visões diferentes em relação a isso, tá? E eu sou esse tipo de pessoa, que eu vou olhar todos os lados, mas a minha opinião é minha e a mim pertence. E ninguém é obrigado a concordar, tá? Só pra dar um disclaimer aí da última discussão. Patrícia, é verdade, parece uma coisa inventada também. Destruir a carreira da pessoa só pra ver o outro no chão. Alessandra, é o crime da Eloá, foi aqui em Alagoas. É na sua terra, Alessandra? Duda, eu também sou contra. Ana, concordo 100%. 100% melhor. A Bel mandou. Dali, Maíra. Obrigado, isso Bel. aí. Mulheres unidas jamais serão vencidas. Mas sem um bom homem por trás, não é? Também não vamos chegar a lugar nenhum. Obrigado, Bel. Obrigado pelo pix. É isso aí, sabe? Eu amo os homens da minha vida. Eu não vivo ser o meu pai, ser o meu marido, sabe? Eu não tenho essa palestrinha de, eu não preciso de homem pra viver. Eu preciso. E eu gosto deles, eu amo todos eles, sabe? Dos meus primos, dos meus tios, do meu pai, do meu sobrinho, sabe? Se eu fosse ter um filho, eu queria um menino. E eu adoro. Minha irmã tem 3 meninos, né? Minha irmã tem 3 sobrinhos, sabe? Então é assim, gente. Eu prezo pela vida e o bem-estar deles. Como prezo de qualquer mulher. Como amo a minha mãe, amo a minha irmã, amo a minha sobrinha. Pra mim, eles são iguais. Não tenho nenhum melhor, nenhum pior. Eu quero todos bem. E eu quero que a lei seja justa pra todos. Certo? Obrigadão, Bel. A Ana. Concordo, melhor fala do ano. Bel, nunca precisei ficar pelada pra provar que trabalho e estou em pé de igualdade com qualquer pessoa. Pois é, talvez a pessoa fala, talvez eu seja uma privilegiada, que nunca me senti, vamos dizer assim, discriminada por ser mulher, ou nem discriminada por ser brasileira aqui em Portugal. Já falei que eu nunca senti isso. Talvez porque eu seja uma pessoa que também não acho que qualquer coisa é discriminação. Eu acho que é muito da pessoa também, sabe? Eu acho que tem gente que se vitimiza muito, né? E eu não sou esse tipo de pessoa, sabe? Por exemplo, eu entendo que o português, por exemplo, ele é, por base, uma sociedade que é mais grosseira do que a nossa. Eu não posso achar que ele tá sendo grosseiro comigo, porque eu sou brasileira, se eles são grosseiros entre eles. É questão de inteligência, sabe? Na verdade, eles me tratavam muito bem no início. Ou seja, é pior, é aí que eles estão sendo meio preconceituoso com você. Quando eles começaram a me xingar, é aí que você tá sendo tratado como um igual. Olha como é engraçado o choque cultural. Mas qualquer brasileirinha mais, sabe, mimizenta, ia chegar aqui, estou sendo tratada com preconceito por ser brasileira. Não, minha querida, observa o mundo à sua volta. Veja como eles se tratam uns aos outros, primeiro. Tá? É da cultura deles ser mais direto, ser mais grosseiro, mais mal educado mesmo. Mas pelo menos eles são mais sinceros. E quando eles começam a te tratar assim, eles estão te vendo como um igual. Não como um, sabe? Não como um extra. Mas nem todo mundo vai ter essa questão de observar. Vai se sentir ofendido, sabe? Eu, na verdade, eu sempre me achei muito bem tratada nos meus trabalhos, justamente por ser mulher, né? Eu fui arte finalista por muitos anos, design, trabalhava com um rapaz, né? Ele, inclusive, olha só, existem artes mais pra você fazer, tipo, pôsteres, banners, e existe uma arte que precisa de um trabalho mais físico, por exemplo, lotar um carro, um caminhão. Você precisa ir lá, medir o caminhão, não sei o quê. O rapaz que trabalhava comigo pegava todas essas coisas, que era carro, caminhão, que é uma coisa que o homem já gosta mais por base, fazer arte para carros.
E outro que era mais pesado, ele tinha que ir lá, subir no caminhão, medir e tal, não sei o quê. Ele fazia, olha, pode deixar que eu faço. Tá? Eu gosto mais, é uma coisa mais pra homem. Eu vou achar que ele tá sendo machista comigo? Não, eu nunca achei isso. Ele tava querendo, na verdade, me ajudar. É que eu faça coisas mais leves, que eu fique mais sentada, que eu não vá lá subir num caminhão pra medir um caminhão. E ele tá lá, ele vai fazer. Eu vou me sentir, sabe, triste por causa disso. Não, eu me sentia super privilegiada por causa disso. Porque eu sou a menina e ele tinha uma preocupação, de certa forma, tá me protegendo e vamos dizer assim, tá tirando das minhas costas fazer coisas que podem ser mais perigosas, mais masculinas, sabe? Eu não via isso como um preconceito, na verdade eu gostava, sabe? É o que eu falo, depende muito da sua posição em relação à vida também, né? Mas quando o povo vai entender que todos os seres humanos são iguais, e existem pessoas boas e pessoas más, exatamente. Má e bom existem homens e mulheres. Duda, e agora essa visão feminina, a situação ficou muito pior. Ana, parabéns, a mesma opinião. Parabéns por expor sua opinião sem mimimi, parabéns. Obrigado, queridas. Daniela, tem dia da mulher e não tem dia do homem. É mais um exemplo, né? Tem o dia da mulher, que foi dia 8 de março, foi aí esse dia. Não tem o dia do homem, por quê? Por que o homem não merece o dia deles? Se é o que eu falei, se você estuda na história que os que mais se sacrificaram pela humanidade foram eles. Por que eles não merecem o dia deles, né? Márcia, meu desculpa, mas a minha geração aprendeu a tratar as pessoas como iguais e ficar longe de pessoas perigosas. Exatamente. Cris, lá vem Mil falar que tu tem que falar bem da mulher mesmo se ela não valer um centavo. Pois é, aquele negócio da sororidade. Eu falo, a minha sororidade é pra quem merece, entendeu? Seja homem ou seja mulher, não importa. Eu não vou ter sororidade com a pessoa do meu mesmo sexo se ela for uma cobra. Bel, é como a história do Titanic. Primeiro as mulheres e crianças, queria ver as peludas, as peladas entrarem no barco primeiro. Exatamente. Denise, não existe casa de apoio para homens que sofrem humilhação e violência, exatamente. E embora muitos não acreditem, isso existe, com certeza. Nunca devemos tomar partido só porque é uma mulher, nem tudo é o que parece ser. Exatamente. Duda, eu defendo muito essa visão, Maíra, mas às vezes sou até criticada. Nós somos, é muito complicado, eu entendo. Ou não tem uma visão que não defende as mulheres veladamente, acho lamentável. Exatamente. Mas as pessoas esquecem que não tinha tecnologia e o trabalho tinha que ser dividido. O homem ia trabalhar fora, pois era muito perigoso, e precisava da mulher em casa para cuidar dos filhos. E as pessoas esquecem isso, sabe? Que não tinha toda a medicina e a tecnologia que tem hoje, não tinha creche. A mulherada precisava ficar em casa para cuidar dos filhos. Isso não é um machismo estrutural. Isso era como a sociedade precisava ser. Porque você não tinha os recursos que tinham hoje, sabe? Até de cólica. Minha mãe fala que na época dela ela não conseguia a escola todo mês. Na semana dela de cólica ela não conseguia estudar. E não existia remédio que fazia a cólica dela passar, sabe? E é uma coisa que só ela como mulher passava. Hoje você tem remédios que mudam isso, certo? Denise também me irrita, Maíra, penso como você. Mas em 73 eu tinha 10 anos, sabe? Quando era a idade média do brasileiro, era 47 anos. Sério, exatamente. Denise, eu fujo de produções como esse tipo de lacração, muito cansativo. Duda, e se uma sociedade cobra uma valorização igual, então exerça a igualdade das partes. A sociedade deve ser igualitária, mas vemos essa tendência da democratização. Fabi, Maria, parabéns por dizer isso. E pensar assim, concordo plenamente, da não democratização, exatamente. Cristiane, realmente tem gente que fica chateadinho com qualquer coisa, exatamente. O que eu falo é muito da postura da pessoa. Eu não sou uma pessoa que fico chateadinha com qualquer coisa. As lives são provas disso. Quantas vezes a gente discute, a gente debate, vocês não me vê chateadinha por causa disso. Eu não tenho... Gente, pra me irritar, mas precisa fazer uma coisa muito grave contra mim, sabe? Mas muito grave mesmo, sabe? Porque eu acho que a liberdade de expressão, ela existe, não é pra dar bom dia. É pra debater. É pra ferir o sentimento dos outros mesmo. É pra tretar. Tretar no diálogo. Falo na conversa, no debate. O diálogo, a liberdade de expressão existe pra ofender e ser ofendido e pelo diálogo. E você ser firme o suficiente pra não levar isso pro coração. Principalmente se você tá debatendo ideias. Nós não estamos falando da vida pessoal de ninguém. A gente fala de doramas, de personagens. É o que eu falo. Pode falar mal do ator, da atriz, do personagem. Isso nunca vai me atingir, porque não é pessoal, é gosto. Eu respeito muito essa liberdade, sabe? Denise, o engraçado é que algumas mulheres que reclamam dos homens esquecem que são as mulheres que educam seus homens. E tem isso também. Né? E tem esse porém também, que é muito importante. Bom, então já falei aqui, também já fiz o meu disclaimer que eu queria fazer.
sobre a última live.